Glória a Deus, pessoal, graça e paz, né? A galera aí da turma de domingo do curso de maturidade espiritual. Nós paramos no finalzinho da aula 2, então vamos finalizar essa aula 2, né? Agora, e depois nós vamos disponibilizar no próximo vídeo a aula 3. Então, no finalzinho da aula 2, o que a gente viu? Nós vimos que a revelação espiritual ela pode ser usada como uma arma de batalha. E nós, relembrando aqui, o diabo ele tentou usar a palavra contra Jesus, a própria Bíblia contra Jesus. Porém, Jesus ele tinha revelação da palavra de Deus. Não era simplesmente a palavra escrita, mas a palavra revelada. E aí ele conseguiu vencer o inimigo na tentação. E a revelação, ela traz para a gente também crescimento, nos traz um coração consagrado, e onde a gente parou, nos traz um coração ensinável. Então, o que é um coração ensinável? Muitas vezes você pode pensar que um coração ensinável é você aprender com quem sabe mais do que você, né? Temos muitas pessoas tops aí, né, na nossa igreja, os nossos pastores e líderes. Temos também fora da igreja, da nossa igreja, Joyce Maia, Márcio Valadão, pastor Jorge Linhares, né, grandes homens e mulheres de Deus. Mas o coração ensinável não tem a ver com isso. O coração ensinável é aquele coração que tem fome. Fome é uma condição básica do coração ensinável. E aí a gente entra num paradoxo espiritual, que quanto mais você se alimenta da palavra, mais você tem fome da palavra de Deus. Quanto mais tempo você passa sem se alimentar, menos você tem fome. Você já reparou que muitas vezes, quando você deixa de ler a Bíblia 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, isso aí vai se tornando uma rotina e você simplesmente se esquece que você tem que buscar a presença do Senhor. Porque quanto menos você busca, menos fome você vai ter. E quanto mais você busca, quanto mais você cria uma rotina, de busca da presença do Senhor, mais fome, mais sede você vai ter pelas revelações que o Senhor tem para a sua vida. E o que mais a revelação gera na nossa vida? Um coração limpo. Então, o coração limpo, ele fala de ver ao Senhor. A palavra de Deus lá em Mateus 5:8 falam que aqueles que têm um coração limpo verão a Deus. E aí, eu te pergunto, tem uma diferença entre coração limpo e puro? Deus não aceita a sujeira. E aí, vamos usar um exemplo, Você pega uma água, essa água está limpinha, aparentemente, mas vamos dizer que dentro dessa água aqui tenha 2 gotinhas de esgoto. Deus, ele não vai aceitar essa impureza. Aparentemente a água pode continuar do mesmo jeito, mas ela vai estar impura. Quem tem coragem de beber uma água que tenha 2 gotinhas apenas de esgoto? E aí, Deus, ele quer que nós tenhamos esse coração limpo e puro, sem nada além da presença dele, sem nem uma gotinha de pecado. E aí, nós vemos também uma coisa muito importante. Existem características importantes de uma pessoa que ama. Quem ama não vê o tempo passar, o assunto não acaba e tem prazer em estar junto. E aí fica a pergunta, Nós amamos a Deus realmente? Se a gente ama a Deus, a gente não liga para quanto tempo a gente passa na presença dele.
Quando nós paramos para ler a palavra de Deus, nós não ficamos pensando no que a gente vai fazer depois. Quando você tem uma pessoa que você gosta muito, já reparou que você conversa com ela, passa tempo e parece que não passou tempo nenhum. Parece que foi muito rápido, mas já se passaram muitas vezes até horas quando a gente conversa com uma pessoa que gosta. O assunto nunca acaba, né? O relacionamento é um relacionamento verdadeiro. E nós temos prazer em estar com a pessoa que a gente ama de verdade. Então, a grande questão é, nós estamos amando a Deus de verdade, tendo prazer em estar com Ele, né? Tendo muitos assuntos para falar com o Senhor, né? Falar da nossa vida, clamar a Ele por muitas coisas. E a gente fica ansioso para acabar logo o nosso tempo de busca ao Senhor, ou a gente fica ansioso por estar novamente buscando ao Senhor na palavra e no tempo de oração. Outro ponto que a revelação traz para nós é um coração sem véu. Que véu é esse? Nós vemos na época, de Moisés, que o povo estava ali no deserto, e aí quando Moisés ia no monte, conversava com o Senhor dava poderosas direções para ele, e ele descia com o rosto brilhando. E aí ele tampava o rosto dele com um véu, e com o passar do tempo, o rosto de Moisés ele parou de brilhar. Muito provavelmente porque Moisés ele deixou de buscar por um tempo a presença do Senhor como ele estava buscando constantemente. Mas o povo de Israel pensava que o rosto dele ainda estava brilhando, porque ele continuava usando o véu. No lugar da luz há um véu que o homem coloca no seu coração. Esse véu é o tradicionalismo. Então muitas vezes nós, no lugar do rosto brilhando, nós colocamos um véu em nosso coração, e esse véu é o tradicionalismo. Existem diferenças, da tradução da palavra. Parece ter uma redundância. A palavra. Ela tem dois significados em grego. Tem o significado logos e a palavra rema. Vamos entender um pouco mais sobre a diferença desses dois significados da palavra. Logos, vamos usar exemplos da Bíblia, João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí está falando da palavra escrita. A logos é a palavra escrita. João 15:20. Lembrai-vos da palavra que nos disse. Palavra escrita. João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Atos 6:4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Escrita também, logos. 2 Timóteo 2,15. Quem maneja bem a palavra da verdade. Tiago 1,22. E sedes praticantes da palavra. 1 João 2,14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em você. Então o significado de logos é palavra escrita. E nós vemos rema, que é um outro significado que nós vemos na Bíblia para a palavra. E aí o significado que vemos também é rema. O rema é a palavra revelada. Logos, palavra escrita. Rema, palavra revelada. E uma coisa muito importante, que nós até falamos na última aula, que não existe revelação sem antes vir a palavra escrita. Então, se a gente não parar tempo
para ler a Bíblia, nós não vamos ter revelações da Bíblia. Porque a gente só tem revelação da Bíblia se a gente lê a Bíblia. A gente tem um conhecimento da palavra escrita, a gente tem a palavra revelada. Lá em Romanos 10, 17, nós vemos: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, essa palavra que está falando em Romanos 10, 17 é a palavra revelada de Jesus. Em João 6,63, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, também uma palavra revelada. Em Isaías 7,14, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. E aí, João 1,38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua palavra. Então Maria, ela teve consciência de que ela foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus, o Messias. E ela falou que se cumpra em mim a tua palavra, se cumpra em mim a tua revelação. Então, aquela palavra que estava em Isaías, Maria tinha consciência que uma virgem conceberia e daria um filho. E ela teve consciência que ela foi escolhida por Deus. Então ela teve essa revelação sobre a vida dela e ela se dispôs para ser um instrumento de Deus para trazer o Messias Jesus Cristo. Pessoal, então nós finalizamos a nossa aula 2, né? Vou postar brevemente aí no YouTube a nossa aula 3 para a turma de domingo e também para a turma que perdeu o curso na terça-feira passada. Deus abençoe vocês, né? Vamos terminar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Ó Deus, mais uma vez colocamos a nossa nação em Tuas mãos. Ó Deus, clamamos pela ação do Senhor sobre o Brasil, sobre o mundo. Ó Deus, declaramos que essa doença não tem poder, que essa doença vai perdendo força. A nossa fé está em Jesus Cristo e nós confiamos e descansamos no Senhor, sabendo que o Senhor não vai deixar nada nos faltar. Te amamos, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.